Boa noite a todos, a todas. Em nome do Sistema de Bibliotecas, gostaria de dar-lhes as boas-vindas ao Parque PCI. Para nós é uma alegria tê-los aqui, mesmo que de maneira virtual. E é com muita satisfação que nesta noite nós estamos aqui reunidos para que possamos aprender um pouco mais, né, sobre a norma que saiu uma atualização da 10.520, que a Patrícia vai nos informar. Meu nome é Yara, eu sou bibliotecária aqui na Universidade Federal de Uberlândia, no campus Umuarama. Sou uma mulher branca, de olhos claros, estou usando óculos, é uma blusa rosa pink, estou com os meus cabelos presos, como uma empreendedora. Estou usando fones de ouvido, estou com um batom rosa pink também. E nas minhas costas tem alguns armários e as janelas, pois eu estou no meu local de trabalho. E hoje eu vou apresentar para vocês a Patrícia. A palavra para a Patrícia eu gostaria de apresentá-la, pois Patrícia de Oliveira Portela é bibliotecária e comentarista da UFO, doutoranda em Geografia pela UFO, mestre em Ciências Ambientais, bacharel em Biblioteconomia pela Unifor, atua como bibliotecária de atendimento da Biblioteca Central Santa Mônica, da Universidade Federal de Uberlândia, possui experiência nos temas de normalização de trabalhos acadêmicos, de dados, organização de bibliotecas, categorização da informação em página eletrônica de bibliotecas e gestão de pessoas. Então, nós damos início a mais uma apresentação do PCI e eu gostaria que a gente acordasse, né? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar as dúvidas no bate-papo e aí logo em seguida ou eu vou interromper a Patrícia, se ela quiser esclarecer, ou eu mesma posso responder as dúvidas e no final a gente troca ideias sobre as dúvidas que surgiram. Então, muito obrigada pela presença de vocês e sejam sempre bem-vindos. Em notas compartilhadas, nós colocamos algumas informações, tá? Como a programação completa da Semana Nacional do Livro da Biblioteca. Então, a gente pede a gentileza de vocês verificarem e continuar nos assistindo e participando de outras atividades. Então, os certificados estarão disponíveis a partir de dezembro. Essa apresentação também estará disponível no YouTube da biblioteca, nesse endereço que está disponível Bibliotecas do no YouTube. E além desse treinamento, nós oferecemos vários outros treinamentos, que aí vocês podem entrar nesse linkzinho aí de treinamentos e solicitar alguns treinamentos que vocês queiram, tanto na modalidade remota como na modalidade presencial. E ainda tem também alguns tutoriais que nós disponibilizamos nos treinamentos. E ele tem também solicitação para atendimento de normalização com o e-mail da Patrícia, ok? Então, nesse momento, eu passo a palavra para a Patrícia e a gente dá início à capacitação. Muito obrigada, Paty, e aos demais participantes. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença. É uma alegria recebê-los aqui. A Yara já me apresentou, né? Eu sou bibliotecária, no momento eu estou afastada, estou para pós-graduação. E a gente vai falar, então, sobre referência, sobre citações, né? Saiu uma norma nova de citação em julho desse ano, de 2023, e a gente, então, vai expor aqui.
Eu vou fechar minha câmera. A Yara já combinou com vocês, né, sobre a questão aí das questões, quiserem colocar no bate-papo, quiserem deixar também para o final, mas vão colocando aí, a Yara vai respondendo aí na medida do possível, ok? Eu vou fechar minha câmera, então, para melhorar a conexão. Vocês conseguem ver a minha página da biblioteca? Você está compartilhando, Paty, só que você tem que clicar em cima da página. Isso, agora deu certo. Então, eu entrei aqui na página da biblioteca para poder mostrar que o material que eu vou utilizar está disponível aqui no site da biblioteca, né? Então, entrando na internet, vocês vão ter acesso ao material. Seria, então, a página da biblioteca, né, geral, bibliotecas.uf.br. E aí a gente vai aqui, ó, pode ser aqui em serviços, aí eu vou em serviços, vai estar em ordem alfabética, eu vou em tutoriais, ou então eu posso entrar aqui em treinamentos. E aqui eu vou em tutoriais. E aqui tem vários treinamentos, né, que estão disponíveis aqui, os tutoriais, e também a gente ministra esses treinamentos. E eu vou, então, clicar em citações. Tá tranquilo, Yara? Tá tudo bem aí? Tudo certo. Conseguem ver a minha tela de citações já? Sim, consegue sim. Tá bom. Conseguimos sim. Então, aqui no início, né, citações. Essa norma, né, ela orienta sobre elaboração de citações, é a NBR 10520, que foi publicada em julho de 2023. Ela especifica as características para apresentação de citações em documentos. As regras de apresentação, primeiro a gente vai falar da definição, né, o que é citação, é a menção de uma informação extraída de outra fonte. As citações podem ser diretas, indiretas e citação de citação. Elas podem aparecer no texto ou em nota de rodapé. Aí, a gente, como que, então, nós vamos fazer a citação, né? Então, a autoria, pessoa física ou jurídica, e títulos, a gente coloca títulos para o caso de um documento aparecer sem autor. Então, eles devem, essa entrada, né, essa chamada, ela deve figurar com letras iniciais maiúsculas e as demais em minúsculas. Olha o exemplo. Conforme Castro, né, 1978, página 45, essa é uma citação direta, porque ela está vindo entre aspas, né? E aqui eu fiz uma supressão, eu não comecei no início da frase, aí vem, né, a frase, uma tese deve ser original, importante e viável. E o ponto, pessoal, agora é no final, depois das aspas, tá? Então, essa norma, para quem está lembrada da anterior, né, que foi de 2002, essa, então, tem algumas diferenças, inclusive a gente deixou sinalizado em amarelo para facilitar, né, o entendimento e para lembrar, né, o que está diferente aí. Então, o autor, ele fazendo... Desculpa, saí sem querer. Então, o autor fazendo parte da frase, tanto fazendo parte da frase como dentro de parêntese, somente as iniciais em letras maiúsculas, ok? E aí, como as duas, né, são citações diretas, né, cópias do original, elas vêm entre aspas, né? E o ponto final vem no final da sentença. Até a gente chama atenção aqui. O ponto final deve ser inserido somente ao final da sentença. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Está tranquilo? Tudo certo, Paty. Tudo certo. A citação direta é a transcrição textual de parte da obra consultada.
devem constar na citação o sobrenome do autor, o ano e a página, ou o localizador, se houver. Citação curta, de até 3 linhas, ela deve estar contida entre aspas duplas. Então, é basicamente o modelo anterior, né? Aqui é uma citação direta, com o autor não fazendo parte da frase. Quando ele não faz parte da frase, ele vem dentro de parêntese, o ano e a página. Quando ele faz parte da frase, no slide anterior, o autor vinha antes aqui, né, da frase. Citação direta curta ainda, de até 3 linhas. Aí a gente tem, então, um modelo de citação de legislação. Nesse caso, né, então, entrou pelo Brasil, né, porque é uma lei, e agora a norma orienta a colocar as informações, né, porque na lei não vai ter página, então todas as informações que tiver. Então, o capítulo, o artigo, o inciso, a linha, ok? Aí é uma citação direta também, né? Em que eu omiti aqui o início da frase, então eu fiz uma supressão, e o ponto final vai no final mesmo, né? Na norma anterior vinha aqui, agora é somente aqui no final, ok? Para a citação de documentos não paginados, convém indicar a localização do trecho citado conforme consta no documento. Então, como eu disse, né, a lei não tem página, então a gente vai usar todas as informações possíveis que estão na lei. O capítulo, o ano, né? O Brasil, se é uma lei, né, nacional, uma lei federal, então, Brasil, o ano, o capítulo, o artigo, o inciso e a linha, né? Então, para a entrada de pessoa jurídica, pessoal, para a chamada, né, de pessoa jurídica, quando for uma instituição governamental, a indicação deve ser pelo nome do órgão superior ou nome da jurisdição a que pertence. Nesse caso, que é a lei, então entrou pelo Brasil. Mas se fosse, por exemplo, um documento do Ministério da Educação, então viria Brasil também, né? E lá na referência colocaria Brasil, Ministério da Educação. Aqui, então, voltando aqui, né, nos documentos não paginados, então, quando você vai referenciar um e-book, né, principalmente nesses leitores, né, nos e-readers, o Kindle, né, e entre outros, então também o documento não vem paginado, ou se vem paginado, aquela página não corresponde em todos os equipamentos. Então, eles mostram uma localização. Aí é preciso você apresentar, mostrar essa localização. Então, o autor, Melo, né, 2018, aí a palavra localização abreviada, né? Então, esse documento está na localização 46. E como eu venho dizendo, o sobrenome somente inicial maiúscula. Tudo bem, pessoal? Tudo ok, Tati, está tudo certo. Citação direta longa, com mais de 3 linhas. Essa citação, ela deve estar destacada no texto, com recuo padronizado em relação à margem esquerda. Recomenda-se o recuo de 4 centímetros. Né? A norma hoje ela não obriga, na anterior ela dizia, deve ser de 4 centímetros. Hoje ela não obriga, ela recomenda o recuo de 4 centímetros. Espaço simples entre linhas, fonte menor, tamanho 10 ou 11, né? Sem aspas. Então, aqui a gente tem o exemplo de uma citação direta, longa, né? Com mais de 3 linhas. Então, aqui é a tentativa de mostrar como se tivesse, então, no Word, no trabalho, né? Então, aqui a citação, o recuo de 4 centímetros, que a gente está seguindo, né? A citação direta, como ela é mais de 3 linhas, não tem aspas. O autor, né, dentro de parênteses, somente com inicial maiúscula, o ano e a página. Esse autor, ele poderia estar aqui em cima, eu poderia
colocar assim, ó, a educação serve aos interesses do proletariado de acordo com o Luxemburgo, né? Aí ele viria fora do parênteses. O que viria dentro de parênteses seria o ano e a data. Então, aqui continua o texto embaixo, né? Meu mouse está meio complicadinho aqui. A citação indireta é a interpretação livre de parte da obra consultada, sem transcrever as palavras do autor. Não deve conter aspas e a indicação da página ou localização é opcional. Então, é uma paráfrase, né? É uma interpretação. Você não vai colocar, no caso da citação direta, uma interpretação. E aí funciona do mesmo jeito, né? De acordo com o Josso fazendo parte da frase, 2004, né? A experiência de vida nos permite avaliar uma situação, uma atividade ou um fato novo. Aqui eu não preciso colocar a página, porque é uma citação indireta. Pode colocar ou não, mas se for colocar, é bom padronizar, colocar em todas as citações do trabalho. Intervenções do autor nas citações diretas. Então, supressão eu já venho falando, né? Então, quando eu faço uma supressão, quando eu não começo a copiar aquele texto a partir, né, do início da frase, se eu comecei a copiar, lá estava com letra minúscula, já vem com letra minúscula. E aí eu coloco a indicação de supressão, que é um colchete e reticências. E aí vem, né, o trecho. Eu fiz uma supressão também no final, no meio, né, e no final. Eu posso fazer. Fica tranquilo. E então vem o autor, dentro de parêntese, o ano e a página. Essa é uma citação direta, né? Tem aspas, né? Uma citação direta com menos de 3 linhas. Eu posso fazer também interpolações, acréscimos ou comentários. Então, o texto aqui, o trecho, né? Para justificar alternativas não deliberativas, eles precisam engajar-se em deliberação. Eu, então, fiz esse acréscimo aqui, ó, coloquei entre colchetes, né? Os representantes. E aqui esse documento tem 2 autores, eles são, então, separados por ponto e vírgula, o ano e a página, porque é uma citação direta. Ainda com intervenção do autor nas citações diretas, né? Quando eu posso ainda destacar algum elemento dessa frase. Eu posso usar o sublinhado, o negrito ou o itálico. Eu normalmente uso o negrito, mas fiquem à vontade. Então, nesse caso, quando a gente que está escrevendo o trabalho fez esse destaque. Então, nesse caso, a gente vai colocar, né, a informação e vai pôr o autor dentro de parêntese, o ano, e nesse caso, a gente vai informar que é grifo nosso, né? Quando já vem grifado do autor, não precisa informar, só no caso de ser a quem está escrevendo o trabalho. Então, se eu que fiz o destaque, eu vou colocar grifo nosso, mesmo que seja só eu como autora. Na de baixo, né, os jornalistas, grosso modo, interessam-se pelo excepcional para eles. Também tem um destaque em itálico, tá? A gente pode usar ou grifo nosso ou grifos próprios, tá? Que tudo é de quem está escrevendo. Porque quando o texto transcrito já tiver destaque, não é necessário informar o grifo. Tudo bem? Intervenções do autor nas citações diretas ainda, né? Então, tradução de trecho de obra consultada. A gente vai informar, né, que é uma tradução nossa ou tradução própria. Tanto faz, você pode escolher. Se gostar mais
de tradução própria do que tradução nossa, fique à vontade. Então, aqui nesse caso... Tati, a Kailane pediu para você repetir essa parte aí do nosso com o próprio, tá? Sim. Está pedindo para você repetir. Ok. No caso, Kailane, você pode optar, né? Se você que fez o destaque, você pode usar grifo nosso ou grifo próprio, ok? Ficou entendido, Kailane? Você não mais vai informar grifo do autor que você tirou a citação. Não mais vai fazer isso, só vai informar grifo nosso ou grifo próprio. Certinho? Tudo bem aí, Yara? Tudo ok. Ainda então, né, agora na tradução ocorre da mesma forma, né? A gente vai informar tradução nossa ou tradução própria, porque também não vai ter tradução do autor, né? Mas para informar que é uma tradução, tá bom? Dados obtidos por consulta em ferramenta de inteligência artificial. Aqui no caso, eu não sei se vocês já conhecem o ChatGPT, né? Que é uma ferramenta de busca, né? Que você faz uma consulta de um tema, um termo, né? Para você utilizar no seu trabalho. Mas não é legal, pessoal, usar esse texto igual, né, ipsis literis, como está no seu trabalho. Por quê? Ele é uma ferramenta artificial, né? Não é a pessoa que está respondendo ali. Então, é matemático, né? Por algoritmo. Então, pode estar certo, pode ter algumas coisas não muito certas. Então, é interessante, sim. Hoje a gente teve uma palestra muito legal sobre isso e que vai estar disponível no YouTube, né? Então, é legal você poder usar, ver, né, avaliar, ou eu gosto de pedir para fazer um resumo, né, para eu entender, para facilitar alguma coisa que eu esteja lendo. E nesse caso, né, quando você vai pedir, vai consultar o ChatGPT, é recomendado que você informe o prompt executado na ferramenta. Esse prompt é o que você usou, o que você pesquisou. Eu pedi para pesquisar ecologia, né? Então, você vai informar na sua metodologia que você usou o ChatGPT, né? Ou uma inteligência artificial, porque tem outras que não sejam somente o ChatGPT. Você vai informar e no anexo você pode constar o conteúdo todo que você recuperou, se você quiser, não é obrigado. Mas é recomendado informar no texto o prompt, né, que você pesquisou. E a citação funciona normal, né? Aqui é uma citação direta, então eu vou colocar o autor, né? Quem é o responsável pelo ChatGPT? No caso aqui é o OpenAI, né? E o ano 2023. No caso de baixo, ele está fazendo parte da frase, então só o ano vem dentro de parêntese, né? Porque também não tem página. E aí, então, ficou, né? Nesse sentido, dados fornecidos pela OpenAI 2023 indicam que a busca pela sustentabilidade é fundamental para enfrentar desafios globais como a degradação ambiental. Aqui eu fiz uma supressão e o prompt que eu usei é sustentabilidade, tá bom? Tudo certo? Dados obtidos em fontes não publicadas formalmente. Então, aqui, quando você vai fazer uma pesquisa, né, para o seu mestrado, seu doutorado, ou para o seu TCC de graduação, que você vai usar uma entrevista, um questionário, um depoimento,
você vai usar a citação da mesma forma que a gente estava usando para documentos, né? Para livros e artigos e tudo mais. Vai fazer do mesmo jeito. É uma citação com mais de 3 linhas, vai fazer o recuo, tamanho menor de fonte, espaço simples entre linhas. E aí, no nome, né, no autor, aí você vai usar, normalmente, né, não se usa o nome real, mas se quiser usar, se a pessoa permitir, ok. Ou você pode usar um nome fictício, né, ou vai usar entrevistado A, entrevistado B. Só que, nesse caso, é importante você constar no trabalho, que você fez uma pesquisa, fez uma entrevista e constou de um número determinado de pessoas e que você vai chamar de entrevistado A ou vai usar os nomes fictícios e vai informar, ok? A transcrição de entrevistas não publicadas formalmente não gera referência. Essa citação aqui, pessoal, é quando você faz a entrevista na sua pesquisa. Agora, quando você vai fazer uma referência, né, vai usar uma entrevista que foi publicada no jornal, né, no periódico, aí sim vai ter referência. Nesse caso aqui, não. Dados obtidos em fontes não publicadas formalmente, ainda, né? Então, pode ser um documento que ainda não... que a pessoa... uma informação, uma palestra, né, que você assistiu e que você achou interessante, que não consta publicado. Então, você vai constar a informação, vai fazer uma chamada de nota de rodapé e vai informar em nota de rodapé o máximo de informação que puder, né? Então, informações fornecidas por Cláudio Costa, presidente do INEP, no 14º Encontro de Professores de Jornalismo, promovido pelo curso de Comunicação Social Jornalismo da UFO, Uberlândia, MG, em 28 de abril de 2012. Certinho, pessoal? Fiquem atentos aqui na questão de como apareceu o número. Olha, eu não volto aqui debaixo do número, tá? Na nota. Eu volto debaixo da primeira letra, né? Da primeira palavra, tá? Isso a norma informa também. A gente vai falar isso mais na frente, mas aqui já tem o exemplo, né? Citação de trabalho em fase de elaboração. Nesse caso, o documento não foi publicado ainda, mas você achou importante, não tem em nenhum outro lugar, e você quer constar no seu trabalho, ok. Aí também, gente, depende do seu orientador, da universidade, né, de como que é aceito. Porque aquela anterior mesmo, né, trabalho que não foi publicado, que foi de uma palestra, às vezes o orientador não vai gostar que você coloque. E vai falar, não, já foi publicado em tal revista, né? Alguma coisa assim. Mas, então, no caso que a gente está tratando, né, trabalho também em fase de elaboração, mesma coisa, você vai colocar a informação, vai fazer a chamadinha e vai informar embaixo. Essa informação será publicada no livro Radiodifusão Educativa no Ensino Superior, de autoria de Fabiano de Moura Goulart e Adriana Cristina Onena dos Santos, da UFO, com publicação prevista para 2014. Né? Isso já tem um tempinho, com certeza já foi publicado. Então, a gente tem 2 sistemas de chamada, o sistema autor-data e o sistema numérico. O sistema escolhido, pessoal, ele deve ser mantido ao longo de todo o texto. Não pode, não deve, né, misturar sistema autor-data com sistema numérico. E tem gente que mistura, né? Então, a gente que tem experiência de fazer revisão, né, e área de trabalho acadêmico, a gente vê isso, aí a gente orienta a pessoa, né? Então, todo item citado deve estar na lista de referência. Então, ele deve ser usado ao longo de todo o texto e citado em referências. Então, o sistema autor-data, um autor. Isso a gente já vem desde o início, né, mostrando, mas só aqui para vocês verem a diferença daqui a pouco do sistema numérico. Então, para Bourdieu, né, no texto vem assim, 1997, a televisão oculta mostrando. Essa é uma citação indireta, né,
não tem aspas, não tem página. Então, o autor vem fazendo parte da frase. Então, somente o ano dentro de parênteses. No caso de baixo, ele não foi mencionado na frase, não faz parte. Então, ele vem dentro de parênteses, juntamente com o ano, né? Então, eu posso usar assim ou assim. E a referência normal, né? O autor, vírgula, o prenome. O prenome na referência pode ser por extenso ou não, desde que mantenha um padrão. O título, a cidade, a editora e o ano. Autor, entidade. Então, é uma entidade, no caso aqui, é o Conselho Federal de Medicina, né? Então, é da mesma forma. Ele vem dentro de parênteses, né? O ano e a página, porque, nesse caso, é uma citação direta, né? Então, eu tenho aspas, eu tenho página, né? Então, aqui ele está dentro de parênteses, ou eu posso usá-lo fazendo parte da frase, né? Segundo o Conselho Federal de Medicina, 2010, página 29, para o exercício da medicina, impõe-se a inscrição no Conselho Regional do respectivo Estado, território ou Distrito Federal. Então, o ponto também, né, agora diferente, vem no final, tá? E do jeito que está na citação, pessoal, deve estar na referência, tá? Você não pode colocar aqui sigla e colocar lá na referência por extenso. Aí você vai ver ou como está no documento, ou a forma que ele é conhecido, esse órgão, tá bom? Yara, fique à vontade para fazer acréscimos aí, tá? Se você sentir vontade aí e achar que deixa também. Não, tá certo, Paty, mas assim, tá tudo ok. O Vitor, que ele questionou, né, que já replicou em outros trabalhos, sobre quando, assim, por exemplo, era uma entrevista, né, que era fala de outras pessoas que estavam em itálico. E aí ele perguntando se isso era correto ou não. E aí o que eu falei para ele é que a norma, né, anterior não contemplava essa questão de omitir o autor, né? E agora nessa que é permitido colocar o entrevistado A, né, e assim consecutivamente. Então, que isso foi uma adaptação para distinguir as falas, né, feitas por entrevistas, como também as citações, né, diretas, mas que a norma nem anterior e nem essa contemplava sobre italicizar, tá? Então, foi isso que eu respondi para ele. Se você quiser complementar alguma coisa, tá? Não, é isso mesmo, Yara, tá certinho, né? Não, é uma citação normal, tá? A norma anterior não falava, mas o correto era até fazer assim, né? Só que não, realmente ela não contemplava isso. E agora já traz. Uhum. E agora, em questão, né? Que a gente sempre fica na dúvida, como que é a maneira correta de citar, né? Principalmente quando é um autor, pessoa jurídica, a gente padroniza aqui na biblioteca de nós consultarmos o site da Biblioteca Nacional como uma forma de padronizar. Então, Paty, na hora que finalizar, né, você pode mostrar lá no site da Biblioteca Nacional como que é feita essa consulta, justamente para as pessoas saberem qual deve ser a forma correta de citar, né? Por exemplo, se cita Conselho Federal de Medicina, como está aqui, né, que a gente já está vendo que é o correto, mas tem gente que pensa que às vezes poderia citar por Brasil, assim também como quando a gente cita Ministério da Saúde, se cita o Ministério da Saúde ou se é o Brasil, então a gente sempre fica na dúvida qual que é a maneira correta de citar, né? Se é IBGE ou se é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e aí a gente utiliza o site da Biblioteca Nacional para fazer essa padronização das entradas das referências, como também das citações. Aí, se você puder, no final, mostrar, eu acho que seria bem valioso. Ok, a gente mostra assim. Obrigada, Yara, pela intervenção aí.
Ainda no sistema autor-data, com 2 autores, né? Então, eles fazendo parte da frase, eu vou separar por E. Mendonça e Maia, né? É uma citação direta, aí eu vou usar o ano e a página dentro de parêntese, né? Então, aqui, ainda não é a citação deles, a citação começa aqui, né? Onde eu coloco aspas, eu fiz uma supressão e termino, né? Aqui em sociais, com aspas. Eu posso fazer dessa forma, com os autores fazendo parte da frase, ou não, né? Eles dentro de parêntese. E vão estar somente com as iniciais maiúsculas. Então, nesse caso aqui, né, Mendonça e Maia, não fazendo parte da frase, eles vêm dentro de parênteses o ano e a página, porque é uma citação direta, e o ponto vem no final. No caso de 3 autores, os 2 primeiros vêm separados por ponto e vírgula. Aliás, dentro de parênteses, os 3 separados por ponto e vírgula. E fora de parênteses, os 2 primeiros separados por vírgula e o segundo do terceiro por E. Certo? Então, no caso aqui, não fazendo parte da frase, separado por ponto e vírgula. Fazendo parte da frase, vírgula, se for 2, né? E se for 3, os 2, aliás, se for 2 por E, e se for 3, os 2 primeiros por vírgula e o segundo do terceiro por E. Mais de 3 autores, pode ser citado o primeiro autor, seguido da expressão et al. Et al, pessoal, significa e outros, né? Então, a norma agora, ela deixa à vontade. Pode ser citado o primeiro, seguido da expressão et al, mas você pode citar todos, tá? Agora, aí ainda vai depender de você. Se tiver 3 autores, né, até que dá, mas se tem 8 autores, vai complicar se você citar todos. Aí fica a seu critério, tá bom? Mas aí é interessante você padronizar. Ou você vai usar o et al a partir, né, quando você tiver mais de 3, ou você vai usar todos. Então, e esse et al, ele vai ser em itálico. Significa, e é uma expressão latina, né, que significa e outros, e ele vai sempre ter esse ponto. Por quê? Porque isso aqui é abreviado. A expressão completa, né, por extenso, et ali no caso de masculino, et aliae no caso de feminino e et alia no caso de neutro. Então, a norma não precisa se preocupar de guardar isso, é só para explicar que ele sempre vai ter esse ponto final, tá? Dentro de parênteses ou fora. E no caso aqui, né, você vai usar a expressão et al, no caso de mais de 3 autores, vai usar o primeiro autor, seguido da expressão et al, o ano da publicação e página, ou localização, se houver, no caso de citação direta, né? Como a gente já mostrou anteriormente, o caso das localizações. Então, aqui, Carmo et al, né? Um ponto e uma vírgula. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas falam, é ponto e vírgula? Não, é um ponto e uma vírgula, um ponto de abreviatura. E sempre em itálico, tá, pessoal? A norma agora mudou. Na anterior, ela não trazia em itálico. Agora sim. Agora, tanto a referência quanto a citação, as expressões latinas aparecem em itálico. E aqui, fazendo parte da frase, né, segundo Marcondes, et al., 2003, não é uma citação aqui, no caso, é indireta, né, não tem página, não tem aspas, ok? Citação de autores diferentes com o mesmo sobrenome e mesmo ano. Aqui, quando eu tenho por exemplo, duas pessoas que eu citei no meu trabalho, sobrenome Souza, e o mesmo ano. Só que os prenomes dele é MM, talvez Marcelo Moreira, né? E o outro é LM, Luiz Machado, por exemplo, né? Então, como são do mesmo ano os trabalhos, eu preciso colocar essas iniciais, porque senão quem está lendo meu texto vai achar que é a mesma pessoa e vai procurar lá na referência e vai ficar sem saber qual dos dois Souza que é, né? Isso, pessoal, eu preciso fazer quando
as obras são do mesmo ano de publicação, certo? Caso as iniciais também sejam iguais, os prenomes devem ser grafados por extenso. Vamos supor que eu tenho dois Silva. Um é Adriano, o outro é Adelaide. Os dois começam com A. E aí, como fazer? Vamos usar o prenome por extenso, né? Aqui, a Adelaide não faz parte da frase, né? Então, ela vem dentro de parênteses. O Adriano faz parte da frase. Então, para Adriano Silva, 2009, né? Aí eu venho com a citação, certinho? As duas são citações indiretas, né? Não tem aspas, não tem página. Citações de várias obras de um mesmo autor publicadas em um mesmo ano. Nesse caso, eu vou acrescentar letras minúsculas em ordem alfabética após a data e sem espacejamento. Da mesma forma que vai estar na lista de referência. E como que eu vou saber quem vai ser A, quem vai ser B? Ordem alfabética na lista de referência, tá bom? Então, no caso aqui, eu tenho duas obras do Gonçalves Neto, do mesmo ano. Se não fosse do mesmo ano, não precisaria usar as letrinhas, né? Eu usaria se fosse 2012, por exemplo, 2011, 2012, beleza, né? Mas, no caso, é o mesmo ano. Então, tanto na referência quanto na citação, eu preciso usar as letras para diferenciar, ok? E aproveito, né, para orientá-los sobre a questão aqui do sobrenome, da questão de parentesco, né, sobrenome de família. Gonçalves Neto, Teixeira Sobrinho, Ferreira Filho, Costa Júnior, né? Então, esses nomes de família que indicam parentesco, eu nunca vou usar por essas partes do nome. Neto, Júnior, sobrinho, não. Eu entro pelo sobrenome que vem antes, sobrenome que acompanha, né? Então, Gonçalves Neto, Ferreira Sobrinho, Costa Júnior, certinho? E como eu disse, né, aqui na referência, os prenomes podem vir abreviados ou não. Citações de várias obras de um mesmo autor publicadas em anos diferentes e mencionadas simultaneamente. Então, as datas devem estar ordenadas cronologicamente e separadas por vírgula. Isso se me interessar, né? Eu quero citar 3 obras do Lagerlof de uma vez. Então, vou colocar em ordem cronológica, né? Sequencial aqui. E é uma citação indireta, né? Não tem página, não tem aspas, e ele está fazendo parte da frase. Sistema autor-data, citação de obras sem autoria específica. Pode acontecer, né, principalmente documento de internet, de você se interessar por um documento que não aparece autor, né? Então, como você vai fazer isso? Na citação e na referência, né? Então, você vai na citação, né, principalmente, que é o nosso caso aqui, você vai indicar a primeira palavra do título, incluindo artigos, né? Artigo definido ou indefinido, ou monossílabos, se houver, seguido de reticências entre colchetes e a data. É necessário indicar a página ou localização consultada, se houver, em caso de citação direta. Então, nesse caso aqui, o documento iniciava o título, né? Era a criança, alguma coisa, né? Não aparecia autor. Então, e tem o artigo antes. Então, o que eu vou usar? O artigo, a primeira palavra e reticências dentro de colchetes. Como é uma citação direta, vou precisar usar a página, né? Então, o ano e a página. E vou, nesse caso aqui, ele não esse título não está fazendo parte da frase, ele vem dentro de parênteses. Nesse caso de baixo, o documento iniciava com a palavra metodologia. Então, mesma coisa, né? Vai usar aqui o colchete e reticências. Eu, particularmente, não gosto dessa forma. Fica estranho, né? Eu acho que não fica parecendo que é um documento específico que eu estou usando, embora tenha a data aqui, né? Mas aí fica à vontade, tá bom? E aqui é uma citação indireta, aí em cima é direta.
Ainda em citação de obras sem autoria específica. Quando o título for constituído por uma única palavra, mesmo que tenha subtítulo, deve-se utilizá-la sem reticências entre colchete. Não vai usar reticências entre colchete, né? Quando é só uma palavra. Nesse caso aqui, por exemplo, o título é celulite pronto. Então, não precisa de colchete, reticências, nada disso. Só a palavra, a primeira palavra, o ano e a página, se for uma citação direta. E embaixo a referência, né? Para vocês verem que ela não aparece autor e tem subtítulo. Mas na citação, a gente usa só a primeira palavra. Tudo bem? Tudo certo aí, Yara? Certinho, Tati. Citações indiretas e simultâneas de obras de vários autores. Recomenda-se que sejam apresentadas em ordem alfabética. Também é importante ver isso aí, recomenda-se, né? Porque não mais fala deve-se. Porque aqui você está citando vários autores, né? Então, aqui a norma recomenda que seja em ordem alfabética. Então, Alves, Embrapa, Monteiro, né? Agora, essa questão aí do recomenda-se, eu mesma já passei muito por isso, acredito que a Yara também. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não gosto de colocar em ordem alfabética, porque às vezes uma pessoa desenvolveu uma pesquisa e o nome dela, o sobrenome dela é lá no final do alfabeto. E aí veio outra bem depois, com o nome, com o sobrenome no início, né? Um Alves, por exemplo, e vai aparecer primeiro. Mas a questão é por causa da lista de referência, tá? Então, o Alves ele vai aparecer primeiro do que Embrapa, do que Monteiro, né? Mas aqui está, né, bem claro que recomenda-se. Se você não gostar, você pode usar em ordem cronológica. Aqui os autores fazendo parte da frase, embaixo não fazendo parte da frase, né? Aqui nesse caso, as obras, então, são separadas por ponto e vírgula, tá? O autor da data separado por vírgula, né? Alves, por exemplo, tem duas datas. Aí separado de Embrapa por ponto e vírgula, e separado de Monteiro por ponto e vírgula. Dentro de parênteses, devem ser separadas por ponto e vírgula. Citação de citação. Essa questão gera bastante dúvida, né? É quando eu tenho acesso a um documento através de outra pessoa, né? Eu não tenho acesso ao documento original. Então, ela pode ser uma citação direta ou indireta de um texto cuja fonte não se teve acesso ao original. Então, nós vamos usar o termo apud, que significa citado por, e é uma expressão latina e deve ser usada em itálico. Deve ser indicada pela autoria e ano da fonte citada, a expressão apud, seguida da autoria, ano e número da página ou localização da fonte consultada, localização se houver. Então, no caso aqui, eu tenho um exemplo, né? Com os autores não fazendo parte da frase. Então, Lacerda, o ano, a página, Apud Mariano, 2005, página 89. O que significa isso? Que eu tive acesso ao documento do Mariano, que, por sua vez, acessou Lacerda, né? Eu não tive acesso ao Lacerda. Tanto é que as datas, né? A data do Mariano é mais recente do que a data do Lacerda, né? E, nesse caso, eles não fazendo parte da frase, eles vêm dentro de parêntese, seguidos do ano e da página. Então, aqui eu coloco a página, o ano e a página do Lacerda e o ano e a página do Mariano, que foi a obra que esteve nas minhas mãos, ou sob meu olhar, né, se for na internet. No caso de baixo, o autor está fazendo parte da frase, né? Para Dolores Miron,
2012, APU de Velejo, 2023, página 225, né? Aqui não traz a página do Miron, com certeza não tinha, né? E aqui é uma citação direta também, né? Tem aspas, tem página, né? E também tem uma supressão aqui. Nota explicativa. Ela é usada para comentários, explanações ou esclarecimentos que não possam ser incluídos no texto, né? Geralmente, uma nota explicativa a gente usa para não quebrar a fluidez do texto, né? Você está escrevendo lá e você tem vontade de explicar alguma palavra, então você faz em nota, né? Se você achar que não fica legal ali no seu texto. Então, ela deve ser indicada no texto por números arábicos consecutivos. Embora não seja recomendado o seu uso concomitante com o sistema numérico, se necessário, é possível conciliar notas explicativas com notas de referência. Nesse caso, na lista, as referências devem ser ordenadas alfabeticamente. O que é isso, né? A norma ela não recomenda, se você tem sistema numérico, não é recomendado usar nota explicativa. Por quê? Porque quando você vai fazer o sistema numérico, assim, de maneira geral, né, a primeira obra que você cita, você vai colocar em ordem cronológica, né? Você vai citar, então, você não vai pôr o nome do autor no sistema numérico. E lá na referência, né, você vai colocar aquela obra de número 1, fazer a referência dela. E se você tiver nota explicativa, vai ficar confuso, né? Porque você vai ter uma referência, você vai ter o autor 1, vai ter o 2, depois você tem uma nota explicativa, que é 3, e aí, como que vai fazer? Então, é por isso. Mas se você achar importante colocar nota explicativa no trabalho em que você usa o sistema numérico, as suas referências deverão ser ordenadas alfabeticamente. Dúvida, pessoal? Nenhuma até agora, Tati. Tudo bem, então? Tá tranquilo? Só um minutinho aqui, tá? Um barulhinho. As notas explicativas devem estar localizadas no rodapé, deve ser alinhada a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaço entre as notas e com fonte menor, como eu mostrei anteriormente ali. O recurso de hiperlink de documentos digitais pode ser usado em notas. Isso é novo, tá, pessoal? Na norma antiga não informava isso. Então, se você pegou um documento de internet e quer informar o link, né, o endereço desse documento lá no seu rodapé, ok, tranquilo, pode fazer isso. Você pode também fazer a referência lá no final, né, se você achar importante, se você considerar que é necessário. Agora, se for você só quer chamar a atenção para o endereço daquele documento ali, você pode fazer só o hiperlink, tá? Então, aqui, né, como que vai ficar a nota explicativa. Então, no texto, nessa sociedade, a educação tem reiterado a sua perspectiva redentora. Então, como eu disse, eu não quero explicar perspectiva redentora aqui. Eu acho que vai atrapalhar meu texto. Então, eu ponho embaixo, eu faço uma notinha, chamo uma nota de rodapé e coloco a explicação aqui embaixo, tá? A norma diz que esse filete deve medir 5 centímetros a partir da margem esquerda, mas já vem, né? Se você vai fazer isso no Word, ele já traz para você. Sistema numérico. A indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva em algarismos arábicos, remetendo à lista de referência na mesma ordem em que aparece no texto. Foi o que eu falei anteriormente, né? Não pode ser usado quando houver notas explicativas. Esse é naquele caso em que eu vou ter os números mesmo, né? Eu vou ter o número da citação e vou colocar as referências numeradas. Aí não tem como ter nota explicativa, né? Então, indica-se a numeração entre parênteses, alinhada ao texto, ou em expoente após a citação. Não se reinicia a numeração a cada página.
Então, aqui, em citação direta, o número da página precedido de P, ou o localizador precedido da abreviatura local, né, de localização, se houver, deve ser indicado após o número da fonte no texto, separado por vírgula e um espaço. Então, aqui uma citação usando o sistema numérico, aqui eu não pus nome de autor, né? Então, no meu texto aqui, essa citação é a de número 2. E a localização dela é 3, né? Aí, pessoal, quando a gente está fazendo esse sistema, usando esse sistema numérico, né, que a gente vai usar as referências numeradas, não importa a ordem alfabética, né? Eu chamei o Demo primeiro, ele vai ser número 1, eu chamei o Bourdieu depois, ele vai ser o 2, eu chamei o Zoé, por exemplo, em número terceiro, ele vai em número 3, né? Ele vai aparecer aqui, logo depois do Bourdieu, tá? Então, no sistema autor-data, as referências deverão estar em ordem alfabética. No sistema numérico, em ordem numérica, de acordo com o texto, tá? Agora, o que acontece, né? Quando você vai usar esse sistema numérico desse jeito aqui, você não tem como usar o recurso do Word, né? Porque se você for usar o recurso do Word, a cada autor que você for usar, ele vai dar. Cada vez que você for usar o mesmo autor, ele vai dar um número para ele, né? Então, nesse caso, você vai ter que fazer manualmente. A não ser, eu creio que não tem uma forma. Se alguém souber aí, pode colocar aí. A primeira citação de uma obra em nota de rodapé, no caso do sistema numérico, deve ter a sua referência completa. As subsequentes podem ser referenciadas de forma abreviada ou utilizando as expressões abaixo, abreviadas ou não. Isso, pessoal, é enjoadinho de decorar, né? Não precisa decorar. Se vocês precisarem de usar, podem acessar aqui, podem pegar a própria norma, tá bom? Então, ID, né? A abreviatura de idem, que é mesmo autor. IBD, abreviatura de ibidem, na mesma obra. OPCIT, opcitato, opericitato, obra citada. Passim, aqui e ali, em diversas passagens. Locicit, loco citado, no lugar citado. Todas em itálico, tá bom, pessoal? CF, confere, confira, confronte, etc., sequência, seguinte, apud, citado por, como a gente já viu, né? A única expressão que pode ser utilizada no rodapé e também no texto é o apud. As expressões id, ibidem e opcite só podem ser usadas na mesma página da citação a que se referem. Por exemplo, eu não posso ter a primeira citação com id. Id de quê? Idem de quê? Né? Eu tenho que ter uma citação primeiro para eu poder falar que aquela próxima é do mesmo autor, ou é a mesma obra, ou é uma obra citada. Ok? Então, notas de referências, né? Algumas expressões aqui mais recorrentes. Na nota referente a uma obra já citada, pode-se repetir a referência completa ou indicar o número da nota anterior, precedido pela chamada e pela abreviatura REF, né, de referência, e pode ser indicado o número de página ou localização, se necessário. Então, aqui, como eu disse, né, no slide anterior, a primeira vez que eu cito uma obra em nota de rodapé, ela deve ter referência completa. As próximas podem ser abreviadas. Então, aqui, o Sartori, eu estou citando ele pela segunda vez, né? E é a mesma referência número 1. Então, eu ponho REF 1. Só que aqui é página 35. Aqui em cima eu não citei página, né? Poderia ter citado também. Eu posso fazer assim, ou colocar IBD, né? Que é a mesma obra, página 35. Se eu usar o IBD, eu não preciso repetir o nome do autor, colocar a data, né? Isso, pessoal, né? Se vocês podem também colocar a referência completa, como está falando ali. Eu não quero usar a expressão latina porque eu faço confusão. Ok, usa a referência completa, tá? Que aqui está dizendo isso também. No caso aqui, eu tenho outra obra do Sartori, né?
aqui a referência completa. E aí eu vou citar, não essa, eu vou citar a de cima, a de 1994. Então, eu vou colocar idem, né, que é o mesmo autor, só que não é o de 81, é o de 94. E é da página 36. Certinho? Seguindo, né? Opcite não pode ser usada, né? Obra citada, não pode ser usada quando houver duas obras distintas do mesmo autor na mesma página. Isso para não confundir, né, gente? Se eu tenho duas obras do mesmo autor, e eu vou citar uma delas, né, uma terceira vez, né, aquele autor uma terceira vez, eu não posso usar o opcite porque vai ficar confuso. Qual a obra citada, né? Agora aqui, então, eu tenho uma referência completa do Sartori, eu tenho uma do Cavalcante, e aí eu tenho um Sartori. Aí sim, eu posso usar o opcite, obra citada. Ele já foi citado aqui em cima. Ó. E eu posso também fazer uma outra chamada para o Cavalcante pedindo para conferir. Confira Cavalcante. E nessa de baixo, eu tenho um APUD, né? Eu tenho... o original é do Adorno e o Horkheimer, de 1947, que foi citada pelo Masetti, que eu tive acesso através do Masetti, tá bom? E a página. Se a referência de Masetti já tiver sido mencionada, a citação pode ser abreviada, que como está aqui. Caso contrário, deve-se registrar a referência completa. E aí, pessoal, a gente termina esse PowerPoint mostrando a lista de obras no sistema alfabético, né, que vem em ordem alfabética, e no sistema numérico, que vem na ordem em que a obra foi citada no texto. Né? Aqui o Nery Júnior é o primeiro, depois vem Brasil, Pereira, Dantas, né? Mas seguindo a ordem que foi citada no texto. E a questão do sistema alfabético, né? Não usa mais, quando você tem duas obras do mesmo autor, não se usa aquele traço, tá? Você tem que repetir o autor. Isso já vem desde a anterior, né? Isso aí, na verdade, é orientado pela norma de referência, né? Então, a gente termina aqui a apresentação, e a gente seguiu essa norma, né, a 10.520, que foi publicada em 2023. E caso de dúvidas, né, no caso, se vocês estiverem assistindo em casa, vocês vão clicar aí, vão ter acesso à biblioteca. E agora que a gente está, então, disponível, né, para ouvi-los, caso tenham dúvida. Eu, particularmente, acho o sistema numérico muito mais complexo, né? Até mesmo porque quando algumas revistas, né, elas pedem para publicar no sistema numérico, elas sempre fazem adaptações. Mas, se vocês precisarem, né, de publicar no sistema numérico, eu recomendo para que se use as referências, né, completas, ou então de forma abreviada, mas as expressões latinas, eu acho elas bem complexas de se utilizarem, porque a gente sempre fica na dúvida mesmo qual que é a que deve ser utilizada naquele momento. Alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade, podem abrir os microfones, se quiserem fazer algum questionamento, tá bom? Obrigada, Yara, pela complementação. Ô, Vitor, não conheço. Na UFO, o único curso que usa, né, o sistema numérico é o direito. E mesmo assim, eles fazem adaptações, porque eles usam o numérico, mas lá no final eles colocam as referências em ordem alfabética. Então, assim, eu não conheço nenhum que usa adequadamente a norma de forma correta. Até mesmo porque é mais trabalhoso, né? Porque, como a Patrícia falou, o Word,
ele vai gerando novos números, né? A partir do momento que você vai gerando lá as referências lá em nota de rodapé. Eu não conheço uma maneira de fazer aquilo sem gerar novos números. Você aí que é externo no Word, às vezes você sabe nos informar sem ser de maneira manual, como que faria isso, sabe? Nos informar, Vitor? Gente, então, eu vou mostrar aqui a questão que a Yara, né, falou no meio do treinamento sobre consultar a Biblioteca Nacional para ver a entrada, né, de alguma entidade, né, para facilitar aí para vocês. Então, o endereço da Biblioteca Nacional, vou compartilhar aqui minha tela novamente. Sim, nota de referência é somente no sistema numérico, tá? As outras, para você utilizar o sistema autor-data, você vai utilizar as notas de rodapé para notas explicativas, ok? Tá vendo aí a minha página, que eu estou na Biblioteca Nacional? Não, Paty, não está aparecendo. Não está aparecendo. E agora? Agora tá. Tá? Isso, agora sim. Então, eu vou aqui em catálogos. Eu digitei, né, Biblioteca Nacional no Google e recuperei, né? E aí eu cliquei em catálogos. E aqui eu vou em acervo e vou em autoridade, para eu consultar determinada instituição, né? Eu vou colocar aqui, então, IBGE, ou poderia digitar Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu também posso clicar aqui, iniciado com, né? Ou deixar sem, que aí aparece todos. Aí eu vou mandar buscar. E aqui, então, é pela sigla, né? Como vocês podem ver, é pela sigla, é IBGE mesmo, tá? Aí, no caso, né, manda fazer remissivo, isso no caso de catalogação, mas a entrada, então, é IBGE mesmo, a sigla, ok? Alguém quer sugerir alguma outra instituição aí? Eu vou colocar Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Vamos ver aqui. Posso deixar sem marcar. Aí ela vem por extenso, tá vendo? E a entrada dela correta, pessoal, é com Brasil na frente. Por quê? Eu posso ter outra agência nacional, eu posso ter uma agência nacional de vigilância sanitária em outro país de língua portuguesa que não seja o Brasil, pode ser em Portugal, pode ser em um país da África, né? Então, sempre que tiver nacional, não só para a Anvisa, é necessário colocar, se for do Brasil, colocar o nome do país na frente, tá bom? Aqui, a Biblioteca Nacional não usa em letras maiúsculas, mas na referência, né, a gente vai usar todo o nome da instituição em letra maiúscula e na citação não, né? Só as iniciais, ok? Alguém quer sugerir alguma outra aí? Yara, você também? Aqui, olha, Paty, o Vitor perguntou se isso é na citação também. O que eu falei para ele que não, que isso daí seria a entrada para a referência, que na citação seria somente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Né? Isso mesmo. E a mesma referência que ficaria completo, colocando Brasil entre parênteses. E a Renata pergunta sobre no Conselho Federal de Psicologia. Ela pediu para pesquisar, Conselho Federal de Psicologia.
Vitor, ficou claro? Você tirou suas dúvidas? Às vezes, nem sempre tem, tá, gente? Aí apareceu aqui. Muito bem lembrado, viu, Renata? Porque não é nacional, é federal, né? E apareceu o Brasil aqui no final, tá bom? Aí, na citação, Renata, vai ficar somente segundo o Conselho Federal de Psicologia. E nas referências que vai ficar Conselho Federal de Psicologia, letras maiúsculas, e o Brasil, entre parênteses, com apenas o B em letras maiúsculas. Eu vou pesquisar o Ministério da Educação aqui. Para também ajudar. Então, Brasil, Ministério da Educação, tá vendo? Nesse caso, colocou o documento, com certeza foi publicado, né, pela Assessoria de Comunicação Social, mas aí depende. Pode colocar só até o Ministério da Educação também, dependendo da obra, né? Que obra que for, tá? Então, quando for no caso de ministério, né, sempre vai aparecer Brasil, é aquilo que eu falei para vocês, né? Quando for uma instituição governamental, a indicação deve ser pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição a que pertence. Por exemplo, no caso de algum documento publicado pela biblioteca da UFO, né? Então, nós vamos entrar na Universidade Federal de Uberlândia, ponto, sistema de bibliotecas, né? Se for de algum curso, a mesma coisa, né? Alguma faculdade, algum instituto, então, Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Geografia, por exemplo, né? Certo, gente? Alguma outra dúvida? Yara, você está tranquila aí? Não, certinho, não teve mais dúvida nenhuma, não.